11 horas 6 minutos, um ótimo dia para você ligado mais uma vez aqui na programação da Bitcom TV. Estamos chegando com o lance esportivo desta sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Eu sou Fernando Levinsky, agradeço a sua companhia em mais uma manhã para falar de esporte, atualizar destaques, trazer para você tudo que é importante neste final de semana. Estamos ao vivo no nosso Facebook da Bitcom TV e eu te convido para participar, mandar seu recado, a sua opinião, sugerir um assunto, por que não? A sua participação é extremamente bem-vinda na programação aqui do Lance Esportivo. Caxias do Sul, neste final de manhã com 24 graus, um céu azul, o sol brilha lá fora, 54% é a umidade relativa do ar, a temperatura esquenta ainda mais. Essa é a máxima prevista para hoje, segundo a previsão do tempo. Amanhã no sábado a previsão marca também um céu limpo, sol brilhando forte, 28 graus é a máxima prevista para amanhã e a chuva retorna a Caxias do Sul no domingo e aí com temperaturas ainda consideravelmente altas, a máxima do domingo é de 21 graus, na segunda-feira 29 e a chuva deve seguir aí num tempo mais instável, pelo menos até a próxima quinta-feira. Interaja, participe conosco, mande seu recado, enfim, você ajuda e ajuda muito a contribuir aqui na apresentação do Lance Esportivo. Ivan, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nando. Tudo certo. E contigo? Tudo certo, tudo certo. Estamos de volta aqui depois de um imprevisto ontem, mas estamos firmes e fortes para fazer mais um Lance Esportivo por aqui. Essa bela sexta-feira de sol em Caxias do Sul. Exatamente. E que maravilha. E o Colorado treina no Beira-Rio antes de viajar a Salvador. No sábado, o Inter enfrenta o Bahia às 7 horas. É vencer ou vencer agora. E a curiosidade fica por conta das novidades do técnico Zé Ricardo, né? Que já fez uma mudança aí de esquema. Temos a retirada de volante, temos um time mais ofensivo. Rafael Sobis voltando. É isso aí, vamos ver o que reserva a nova formação do Inter com o Zé Ricardo como treinador. Eu estava até lendo um comentário e é até interessante isso. Vamos dar créditos ao Zé Ricardo. Vamos esperar, que muita gente está condenando o técnico sem antes ele começar a comandar o Inter. Então vamos dar um voto de segurança para o Zé Ricardo. Boa sorte, Zé Ricardo, no Internacional, que são 11 jogos com 5 partidas em casa e 6 fora, Nando. Exatamente. Grêmio desembarca em silêncio após goleada no Rio. O tricolor enfrenta o Botafogo domingo às 4 horas na Arena. É o Grêmio juntando os caquinhos, vamos chamar assim, depois dessa eliminação forte. Esse vexame no Maracanã, 5-0 para o Flamengo. Exato. Vamos ver como é que se recupera a equipe do Renato Portaluppi depois dessa derrota acachapante aí no Maracanã. Eu até estava lendo uma entrevista do Duda Cruyff, que ele falou que vai conversar com o Renato Gaúcho sobre André e suas atitudes, mas uma conversa amiga. Até se questionou muito, né, o tipo de linguagem que foi usada pelo dirigente do Grêmio ali, mas enfim, cobranças precisam ser feitas, pelo amor de Deus, 5-0 e poderia ter sido muito mais, fazendo aquela recapitulação de gols que valeram e que não valeram. 10-1? Dos dois jogos, 10-1. Cara, 10-1 é muita coisa, cara, é muita coisa. Já imaginou se todos os gols tivessem sido validados? O tamanho da polêmica, da vergonha, do vexame, enfim, aí você chama do que achar melhor, que o Grêmio teria passado pelo Flamengo. Já foi bem pesado. Sim. 4 ou 5-0, me imagina um 10-1 no agregado, né? Enfim. Será que o técnico ficaria com 10-1? Pois é. É uma pergunta que a gente nunca vai saber responder, uma vez que isso não aconteceu, mas é claro, fica essa questão aí polêmica, curiosa. É o chamado exercício de futurologia, né? Que a gente nunca vai saber o que exatamente teria acontecido. Caxias vai enfrentar o Gaúcho pelas quartas de final da Copa Silverade neste domingo às 3 horas da tarde. E o jogo da volta será no dia 30 de novembro, próximo domingo, lá em Passo Fundo. O Caxias, que eliminou o Santo Ângelo, porém não jogou bem, assustou bastante. Afinal, o primeiro gol saiu aos 6 minutos e o segundo gol, que levou aos pênaltis, saiu no término da partida.
Aí, nas penalidades, o Caxias venceu o Santo Ângelo por 4-2. A Juventude enfrenta a Criciúma pela Copa Sul Sub-19 neste sábado, a partir das 3 horas da tarde. É o primeiro jogo das quartas de final. Esse jogo terá transmissão da TV Papo by Bitcom a partir das 3 horas da tarde. E a Copa União de Clubes entra na fase de decisões nesse fim de semana e a TV Copa União by Bitcom transmite São Luís e São Francisco pela categoria Veteranos a partir das 4 horas da tarde. Também tem uma outra informação, ainda no sábado, pela categoria Master, a 1h30 da tarde, tem São Francisco e São Luís. No domingo, dia 27, às 10 horas da manhã, pela categoria Suplentes, São Luís e Diamantino. E às 3h30 da tarde, pela categoria Titulares, Pedancino e Bevilacqua. Lembrando que a Bitcom TV transmite no sábado, às 3 horas, o jogo do Juventude pela Copa Sul Sub-19 e às 4 horas, pela Copa União, o São Luís contra o São Francisco, Nando. Muito legal, é a atração já conhecida da programação da Bitcom TV e já fica aí esse convite, porque tem rodada, porque tem sol, geralmente quando se domingo tem... vai ser tempo bom, ótimo. Então fica esse convite aí para você curtir esse atrativo muito bacana da programação da Bitcom TV. A terceira caminhada e corrida da saúde das empresas Randon deve movimentar cerca de 4 mil pessoas nesse domingo, com largada a partir das 8h30 da tarde. Percursos serão de 4,8 km, quase 5, e 9,7 km, quase 10. E eu estarei nesse dos 10. Muito bom, Sr. Ivan Garaboto, honrando aí a preparação física, se dedicando nesse trajeto muito legal que é feito lá no entorno, né, das empresas Randon, segue até o Jardim Botânico, é muito legal, é uma corrida muito bacana aí que já está caindo no gosto. Parece um jardim eterno. A corrida já está caindo no gosto da galera que gosta de correr em Caxias do Sul e também vem muita gente das cidades da região para participar. Lembrando, esses 4 mil pessoas considera-se atletas, familiares e amigos, patrocinadores, equipes de apoio, logístico e médico, além das pessoas envolvidas na programação, e teve recorde de inscrições. Nando, a assessoria esportiva Inspire recebeu o voto de congratulações pela campanha de Outubro Rosa Inspire-se, Cuide-se. Bem legal isso. Muito bacana, eu vi, acho que foi uma iniciativa do vereador do vereador Felipe Gremel Maia. É bacana quando o esporte transcende a prática da modalidade em si e vai para com uma preocupação com o social, isso aí merece o reconhecimento, e eu acho que essa atitude do vereador Felipe Gremel Maia é bem isso aí, reconhecer e mostrar a importância que essas atitudes diferentes têm e ajudam não só para aquele praticante do esporte, mas para qualquer um, né? Com certeza. O Clube Caxias Rally promove a 11ª edição do Rally Universitário de Caxias do Sul nesse sábado. Tu vai correr, Nando, então? Não deu tempo? Não deu tempo. Ia chamar a patroa para ser a minha navegadora, mas não deu. Então vai ficar para uma próxima. Mas eles estarão aqui segunda-feira. Legal. Vamos falar desse evento aí na segunda-feira com o pessoal do clube. E para encerrar, a CBF joga neste sábado, detalhe, às 10h30 da manhã, contra a Alaf em Lajeado, pela 18ª rodada da primeira fase da Liga Gaúcha de Futsal. O time dos Carlos Barbosa está em terceiro com 31 pontos. Quando eu fui olhar a classificação da Liga Gaúcha, me assustei um pouco. Com o quê? Afinal, o Guarani é líder da Liga Gaúcha com 43 pontos em 18 jogos. Já o Atlântico está em segundo com 42 pontos. Em terceiro, a ACBF com 31 pontos. Diferença de 12 pontos do primeiro para o terceiro. Isso te lembrou alguma coisa? Pois é. Talvez um Brasileirão já ganho pelo Flamengo, né? 11h15, você acompanha o lance esportivo desta sexta-feira, dia 25 de outubro de 2019. Vamos atualizar a temperatura em Caxias do Sul nesse momento, na casa dos 24 graus, exatamente. Subiu. Tá quente, tá agradável para quem gosta. Então, meus amigos, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o nosso entrevistado ao vivo de São Paulo, o jornalista esportivo e
também advogado especialista em direito esportivo, Andrei Kampf. Vamos falar de algumas coisas, por exemplo, a final da Libertadores da América. Talvez saia do Chile e seja mudada aí para o Paraguai. Vamos conversar com ele, as impressões dele, o que ele traz, e ele também que é comentarista dos jogos do DAZN. Então é isso, 11 horas e 16 minutos, a gente vai para um rápido intervalo e já volta. A comunidade se encontra na Casa do Povo. Há 127 anos, o Poder Legislativo contribui para o desenvolvimento de uma Caxias do Sul que não para de crescer. Aqui, atualmente, 23 vereadores representam mais de 500 mil habitantes. São homens e mulheres que, em conjunto com os servidores públicos, trabalham pelo progresso social e econômico da população. Até hoje, 266 parlamentares titulares passaram pela Câmara Municipal, além de vários suplentes. Na maior cidade do interior gaúcho, vigoram mais de 9.000 leis. São regramentos que fazem a nossa gente se organizar e viver melhor. Grande parte dessa legislação nasceu de projetos e debates travados em plenário. São discussões que marcam o dinamismo de um território multicultural construído por várias gerações. Uma Caxias do Sul da diversidade, do amor, das belas paisagens, da alegria, da cidade, do campo, do choro e das conquistas. São discussões que auxiliaram e seguem colaborando para que o município continue potente na indústria, no comércio, nos serviços, na pesquisa, na agricultura e na gastronomia. Se o Parlamento Municipal ajudou a protagonizar tantas vitórias, é porque na nossa cidade mora uma população dedicada, trabalhadora, empreendedora e que luta pelos seus sonhos. E ao comemorar 127 anos de história, o Poder Legislativo faz questão de agradecer a colaboração de todos os caxienses e visitantes. Por isso, os aplausos hoje são para você, que também faz parte do Parlamento. Câmara Municipal de Caxias do Sul, a Casa da Comunidade. A Bitcom Internet tem algo muito especial para os bairros Fátima, Diamantino, São Vitor Coab, Monte Carmelo e Reolon. Para vocês, a Bitcom Internet tem fibra com velocidade de 30 mega por apenas 99 mensais fixos em contrato, sem pegadinha. Instalação com valor promocional e grátis, um super modem de 3 antenas. Quer voar na internet? Ligue agora 991790095 ou veja no site da Bitcom. De volta com o Lance Esportivo aqui pela Bitcom TV, agora 11 horas 20 minutos. Você está acompanhando o Lance Esportivo ao vivo pelo nosso Facebook. Interaja, participe conosco, mande seu recado, mande sua pergunta. Enfim, sua participação é fundamental na programação aqui do Lance Esportivo. Atualizando a temperatura nesse momento em Caxias do Sul, nesse final de manhã de sexta-feira, 22 graus, marca o termômetro, 57% é a umidade relativa do ar. Bom, meus amigos, como eu falei antes do intervalo, hoje a gente vai conversar com o jornalista com ampla experiência no jornalismo esportivo, TV Globo, e que agora ele segue uma carreira muito bacana aí, se dividindo na função de advogado e também na função de comentarista dos jogos do DAZN, o jornalista e advogado gaúcho Andrei Kampf. Andrei, bom dia, tudo bem? Fala, Fernando, tudo bem? Prazer falar contigo.
Valeu, o prazer é todo meu. Vamos começar falando de final da Libertadores da América, né? Temos aí, tão logo foi definida a grande final entre Flamengo e River Plate, já se falava na possibilidade da Conmebol mudar o lugar da final, tirar do Chile por causa da instabilidade política e, pelo que se diz, mudar para o Paraguai. O que tu já sabe a respeito disso aí? Quais as implicações, Andrei, que isso pode trazer para a Conmebol, para as equipes envolvidas e, obviamente, né, para o torcedor que planeja ir para o Chile? Olha, Fernando, essa é uma questão muito complicada. Claro que a Conmebol trabalha pensando na possibilidade desse jogo seguir em Santiago, torce demais por isso. Já são mais de 15 mil ingressos vendidos, isso traria também uma série de prejuízo financeiro para a entidade. Ela precisa se preocupar com algumas questões legais em função dessas pessoas que já compraram ingresso para esse jogo, e também tem toda uma logística envolvida num negócio desses. Então a Conmebol, no discurso oficial, e não poderia ser diferente, manifesta que a ideia e o trabalho da Conmebol é para realizar essa final no dia 23 de novembro em Santiago. Mas claro que ela já trabalha com um plano B e ela precisa ser precavida, até porque já está vacinada com relação a esses problemas sociais que têm se repetido na América do Sul. Ela, por exemplo, trocou a final da Copa Sul-Americana, que inclusive eu vou transmitir pelo DAZN, que seria em Lima, no Peru, e em função também de uma instabilidade social, acabou sendo transferida essa final para Assunção, no Paraguai. Ela agora realiza a Libertadores Feminina no Equador, em função também de manifestações sociais muito sérias por lá, de um conflito político muito grande. Alguns jogos foram adiados e existiu uma chance real dessa competição não ser realizada, não acontecer. Esse futebol feminino, esse sul-americano de futebol feminino, essa Libertadores feminina que acontece no Equador. Inclusive, algumas rodadas do campeonato chileno já foram adiadas em função dessa crise social, um movimento grande que continua, permanece, apesar de alguma agenda social do presidente Sebastião Pinheira, com muitas transformações, mudando inclusive a Constituição, a questão previdenciária, dando mais conquistas para os trabalhadores, em especial para os aposentados, que vivem uma situação muito delicada por lá. Os movimentos sociais continuam nas ruas e a crise continua muito grande. Claro que isso está sendo monitorado de perto pela Conmebol, repito, e ela trabalha sim com a possibilidade de levar essa decisão para outro lugar. Inclusive isso já está previsto até no regulamento da Libertadores da América, uma troca de local. Isso já tem uma previsão do próprio regulamento, até por uma questão de proteção legal. Então são várias as questões que estão sendo levadas em conta. A Conmebol deve esperar pelo menos até o final do mês, tem tempo ainda, um mês praticamente, para a realização desse jogo, mas ela espera definir até o final do mês. Se essa crise continuar a partir de novembro, se ela persistir com manifestações muito fortes nas ruas, a chance passa a ser gigante dessa final mudar de lugar. Pois é, isso era uma outra pergunta que eu já faria na sequência. Tu falou que isso está previsto no regulamento. O regulamento determina um prazo mínimo de antecedência para definir de uma maneira concreta o local da final, ou o regulamento não estipula um prazo? Boa pergunta, porque o regulamento é omisso com relação a isso, né? Ele só estabelece no artigo 26 que a final da Conmebol vai ser disputada entre os vencedores, obviamente, de duas semifinais, e que vai ser disputada pela primeira vez o título em uma partida única. E a organização, depois no artigo 3º, diz que a organização da partida final é de responsabilidade da Conmebol, podendo trocar o local pré-estabelecido. Não existe uma data para isso, mas existe o bom senso. Ela não vai trocar uma semana antes do jogo. E ela precisa organizar também, até como forma de divulgação e uma logística, já que é uma decisão feita fora do país dos clubes finalistas, exige que um planejamento de todos. Então eu acredito que até o final do mês ela vai se posicionar com relação a isso. Aí restariam 3 semanas para organizar uma nova final. Isso já está sendo feito com possibilidades, olhando locais, trabalhando com presidentes de confederações, discutindo essa possibilidade, claro que como um plano B.
O plano principal, a ideia, o desejo da Conmebol, obviamente, é manter essa final em Santiago. Mas até o final do mês eu acredito que, se continuarem esses problemas, esse cataclisma social que vive o Chile, a Conmebol deve se manifestar e levar essa decisão para outro lugar. E tem um outro ponto muito importante, que na próxima semana, acho que na quarta-feira, deve ser liberada mais uma carga de 25 mil ingressos, né? Metade para cada torcida, ou seja, serão no mínimo aí 12.500 argentinos a mais e 12.500 brasileiros a mais. Isso exige também a questão do respeito com o consumidor, né? Que precisa fazer um planejamento e fazer uma viagem internacional. Muito bom, muito bem colocada essa questão, Fernando, é exatamente isso. Semana que vem tem a liberação de ingressos, é justamente o final do mês, até por isso eu estabeleço como um critério ou uma data para a Conmebol se manifestar. Repito, se a crise continuar com a intensidade que tem hoje, é muito grande a chance da semana que vem da Conmebol se manifestar. São 25 mil ingressos, né, na próxima semana. Que dia, tu lembra, Fernando? Eu acho que quarta-feira, se eu não me engano. Dia 30. Exato, quarta-feira, 30. Então, eu acho que é grande a chance dela não liberando esses ingressos, essa venda de ingressos para o dia 30, é um sinal gigante de que ela está trabalhando aí de uma maneira mais forte para levar essa decisão para outro lugar. Tem um outro aspecto que também chama a atenção, pelo menos de quem acompanha esporte, a respeito dessas manifestações no Chile, são os posicionamentos dos jogadores de seleção chilena, né? Esse envolvimento político e, enfim, pelas bandeiras que o povo está lutando nas ruas. Como é que tu vê esse posicionamento, Andrei? E até mesmo comparando com a nossa realidade, onde poucos são aqueles jogadores de destaque de seleção brasileira que vão a público adotar uma posição, defender A, B ou C ou essa ou aquela bandeira. É mais uma questão que o futebol brasileiro está em déficit com relação ao futebol mundial. Eu tenho escrito muito sobre isso no Lei em Campo. Eu acho que o jogador de futebol e as pessoas envolvidas com o esporte, aí até os dirigentes, a gente pode falar o mesmo, eles não têm uma visão coletiva, uma visão de classe. Isso seria fundamental para conquistas sociais importantes. Não dá para só pensar, a minha vida tá boa, mas como é que tá a do meu colega? E os jogadores de futebol, eles não têm essa leitura coletiva, essa leitura social que muitos outros países, em muitos outros países a gente encontra. Por exemplo, a gente já viu na própria Argentina movimentos de greve de jogadores em respeito àqueles de clubes menores que não recebem salário, não recebiam salário, e paralisaram todos, inclusive aqueles que recebiam em dia, inclusive aqueles que recebiam muito dinheiro. Mas era uma causa coletiva, uma causa solidária e uma causa importante, como uma conquista de classe, como uma força de classe. Isso acontece também com os dirigentes brasileiros, né? Enquanto o VAR, vamos dar uma simplificada, mas é mais ou menos nessa linha, enquanto o VAR não ataca o seu clube, ou ele não se sente prejudicado, é um instrumento tecnológico que ajuda a acabar com as injustiças no futebol. Quando ele o atinge, é perseguição, é um instrumento que não funciona, porque é usado de uma maneira para favorecer determinado clube, o adversário. Então esse tipo de discurso não ajuda em absolutamente nada para profissionalizar o nosso esporte, para fazer com que ele cresça de uma maneira orgânica, de uma maneira bacana de se ver. Então, essa posição dos atletas no Chile, ela é muito importante, porque é uma questão social que está em jogo lá, que vai muito além, a gente sabe, do aumento nem me lembro de quanto é que foi, acho que era meio real, né, 50 centavos, era 30 pesos chilenos. 17 centavos, se eu não me engano. 17 centavos de real. Eu li no teu blog esse texto ali, a colaboração do jornalista brasileiro que mora no Chile. Muito bom, é isso aí, 17 centavos. Ela vai muito além disso, né, Fernando? O Chile incendiou por um problema que acontece naquele país, acontece no Brasil em especial, que é toda uma desigualdade social. Hoje se fala do Chile com IDH alto, mas é um IDH final. A desigualdade social é gigante. Hoje, Chile e Brasil são os dois países da América Latina em que 1% da população detém mais de 25% da riqueza do país. Essa é uma diferença gigante. E a gente está falando de um Chile que a gente imaginava e que muita gente tinha leitura, que era um país que estava se encaminhando para o primeiro mundo. Mas não, o movimento na rua vem justamente em função disso, de aposentados que não ganham sequer R$500 por mês.
em um aposentado que precisa e gasta muito com farmácia. Claro. Questão de saúde. Então eles não conseguem sobreviver. O Chile hoje é um dos países do mundo em que tem o maior índice de suicídio de pessoas com mais de 60 anos. Então são questões sociais importantes. E que uma hora estoura. E a gota d'água foi esse aumento da passagem de apenas R$17. Mas claro que a causa central, o cerne dessa discussão, passa muito além disso e passa por questões muito mais sérias e profundas. É preciso, sim, quem sabe evoluir no capitalismo, mas não se pode jamais abandonar causas sociais, não se pode jamais deixar de se discutir questões sociais importantes. O bem-estar do próximo é fundamental até para o nosso bem-estar. E essa leitura que pouca gente tem, infelizmente. Sem dúvida. Vamos continuar nessa questão do social envolvido com o esporte. Muito recentemente, tem um clube brasileiro que eu acho que incorporou bem a sua função social com o seu torcedor e até mesmo acabou conquistando muitos simpatizantes, que é o Bahia, né, Andrei? Que tem atuado tão fortemente em N situações, a questão do petróleo nas praias do Nordeste, a questão do combate à homofobia. Demorou para um clube brasileiro ter consciência da importância e da grandeza que tem para adotar uma posição dessa, baseado na tua experiência como repórter esportivo de tantos anos, Andrei? A resposta é sim, demorou. Mas eu acho que a gente tem que avançar um pouquinho mais. O grande questionamento que eu tenho, a grande interrogação que eu me coloco e eu não tenho a resposta, é a seguinte: eles estão indo na esteira do Bahia, os outros clubes, e enxergam aí uma possibilidade de faturar em marketing, ou eles estão tendo hoje o entendimento de que o futebol e o esporte é um catalisador de transformações sociais necessárias? Eu não sei se muitos clubes têm esse entendimento e se muitos clubes fazem questão de colocar essas questões sociais também no universo político em que o clube se organiza, nessa relação muito próxima com o seu torcedor, com o seu público. O Bahia, sim, tem uma visão social muito interessante e trabalha com isso já há algum tempo. Agora, nessa parceria com o Observatório Racial no combate ao racismo, mas sempre criticou posturas homofóbicas de qualquer tipo de torcida, isso por estatuto. É um clube que se organiza administrativamente. Uma questão que também agora se posicionou de maneira muito interessante e também na frente dos outros clubes com essa questão do óleo no Nordeste, que traz um prejuízo ambiental gigante para o nosso país. Então são questões em que o Bahia se posiciona por entender que essas causas sociais são importantes para a coletividade, para a sociedade, para a nossa vida, e que o futebol não pode ficar alienado a isso, não pode ficar fora disso. Agora, outros clubes que começam a se posicionar, se for por uma estratégia de marketing, ok, a causa ganha também com isso, mas vai parar, vai acabar. O importante é que os clubes tenham essa noção de que o futebol é, sim, um catalisador de transformações políticas e sociais fundamental. Ele acelera transformações. Foi assim no combate à ditadura, foi assim para incluir negros na sociedade brasileira lá no início do século XX. Então o futebol precisa, sim, ao meu ver, esse é um ponto de vista meu, muita gente discute comigo com relação a isso, mas para mim ele precisa, sim, ser ativo nessas batalhas sociais. Talvez ainda falte a compreensão do cartola brasileiro de como trabalhar exatamente essas situações, porque eu acho que são linhas tão tênues que meio pé fora da linha já é o suficiente de uma boa intenção acabar virando uma polêmica. Exatamente, né? Porque daí entra posicionamento político, o Brasil está muito polarizado também, as pessoas levantam bandeiras e esquecem ideias, então é um momento conturbado. E tem que ter cuidado com relação a isso para defender causas, né? Não necessariamente partidos, não necessariamente políticos, mas defender causas sociais importantes. E as questões, quando a gente fala de questões sociais, elas são, para mim, muito objetivas, né? A gente não pode admitir um país com uma desigualdade de renda como o Brasil tem hoje. A gente não pode admitir um país com déficit educacional como o Brasil vive hoje. Não se pode. Nem com uma saúde pública tão caótica como o Brasil vive hoje. Podemos viver no capitalismo? Sim, desde que se entregue para a população
o básico, que é uma educação de qualidade, que é um serviço de saúde pública digno. A partir daí, entregando saúde, com refeição para as crianças, para elas poderem comer e se alimentar, quem sabe numa escola integral, entregando um serviço de saúde pública de qualidade, a partir daí a gente pode discutir mais adiante a meritocracia. Sem isso não vai haver meritocracia jamais. Porque o nível de competição lá na frente, entre aquelas pessoas que têm dinheiro e podem dar para os seus filhos uma educação de qualidade, saúde, a melhor alimentação, contra aqueles que se criam e se fazem na pobreza, se alimentando mal, estudando em escolas precárias, não tendo um atendimento médico de qualidade, nunca vai existir, vai ser sempre injusto. Então eu acho que questões sociais são fundamentais independentemente da ideologia que se carrega. É fundamental batalhar contra o preconceito, é fundamental defender a educação, é fundamental lutar por saúde pública de qualidade. Essas são questões que independem de bandeira, independem até de ideologia, se eu sou mais de esquerda, se eu sou mais de direita. Essas são causas sociais, são causas humanitárias. E aí, independentemente da questão ideológica, todo mundo tem que abraçar. 11h37, hoje tendo a honra de falar com o jornalista esportivo Andrei Kampf, hoje comentarista dos jogos do DAZN. Andrei, mudando um pouquinho de foco, falando especificamente da prática do futebol em si, tu citou antes o VAR, né? Pelas tuas experiências aí de comentarista de jogos, o jogador brasileiro, em comparação com os atletas da América do Sul, de outros países, ainda não está sabendo lidar com o VAR e os seus reflexos em comparação com argentinos, uruguaios, equatorianos, colombianos, enfim. Como é que está muito similar a questão de reclamações, da indignação? Qual que é a tua avaliação? Eu acho que ainda é cultural, vem de antes do VAR. O atleta sul-americano, em especial o brasileiro, ele tem essa vocação pela reclamação, um pênalti marcado e uma bronca geral em cima do árbitro. O árbitro não vai voltar atrás. Isso antes do VAR. E hoje mesmo com a marcação do VAR, depois muita discussão e muita polêmica. A gente vê nas principais ligas europeias, que eu também comento pelo DAZN, e é um futebol que todo brasileiro já está acostumado a ver e a acompanhar, que essas questões são muito mais pacíficas, elas se resolvem rápido. Né? Até porque o VAR no Brasil tem sido acionado, para mim, de maneira exagerada. Os árbitros o têm usado como escudo para fugir da responsabilidade que eles têm como autoridade máxima no jogo, e demora demais. É sempre uma grande discussão, uma longa espera, ruim para quem está no estádio, ruim para quem está assistindo e consumindo o futebol também como um produto de entretenimento em casa. Então o VAR ainda precisa evoluir muito no Brasil. E ele é ainda mais prejudicado justamente por esse comportamento e por essa cultura que você destacou do atleta brasileiro ter como é que eu posso colocar? Ter como parte da natureza dele reclamar. Reclama de absolutamente tudo. Discute com tudo, tem tese para tudo. Isso não leva a nada. É verdade. Só há um cartão, um provável cartão, uma punição na justiça esportiva e atrasa o jogo, deixa o esporte mais chato e é um prejuízo para o futebol como um grande produto também, já que a gente tem hoje infinitas possibilidades das pessoas consumirem conteúdo, né? Com certeza. Na área de esporte, mas como entretenimento, jogo, outras coisas. Se o futebol ficar chato, ele perde como negócio também. Falando um pouquinho agora para terminar nossa conversa, essa função que tu já ocupa há algum tempo, dividindo, né, que são situações um pouco antagônicas, são profissões um pouco antagônicas, mas você acabou unindo elas de uma maneira muito interessante, que é a tua função como advogado, especialista em direito esportivo e a bagagem que tu traz como repórter esportivo. Para quem não sabe, o Andrei tem o blog Lei em Campo no portal UOL, tem as redes sociais do blog. Como está sendo a experiência de juntar esses dois temas, produzir conteúdo ligando um ao outro para levar para o consumidor da informação, Andrei? Tem sido uma experiência fantástica. E olha só, eu trabalho com jornalismo há 25 anos. Né? Eu comecei na RBS, aí no Rio Grande do Sul, depois fui para a Globo Nordeste, fiquei na Globo de São Paulo por 14 anos, 13 anos. E aí, mesmo com toda essa experiência, participando de eventos esportivos, todo lugar do planeta, eu nunca tinha tido e formado em Direito, porque eu me formei em Direito lá atrás, em 96, na URGS, aí em Porto Alegre, em Jornalismo em 95, na PUC, no Rio Grande do Sul.
Eu nunca tinha tido a ideia e a dimensão de como essas questões jurídicas do esporte estão relacionadas ao jogo, elas fazem parte de toda a discussão que a gente tem. No programa que você faz, nas discussões em bar, dentro do estádio, tem sempre algum aspecto jurídico envolvendo o jogo também. E quando eu comecei a fazer a pós-graduação, eu comecei a associar isso com a minha cultura toda de jornalismo, né? Porque depois eu me formei nas 2 faculdades e fiquei 25 anos trabalhando só como repórter e apresentador na Globo, me distanciando do mundo jurídico. E daí, quando eu fui fazer essa pós-graduação em 2017, ainda na Globo, eu comecei a me deparar assim, como tem assunto interessante. Daí a minha visão de jornalista, isso seria uma pauta interessante, isso seria um assunto interessante para se falar num programa de TV, num programa de internet, para se escrever sobre isso. E vi a necessidade de que se precisava falar, se precisava popularizar essa discussão, mas não popularizar num aspecto raso, né? Trazer a profundidade que ela tem. O conteúdo necessário de uma maneira mais simples, sabe? Claro. Não dando o conteúdo mais raso, mas dando o conteúdo necessário, mas tentando simplificar nessa explicação, tentando aproximar as pessoas desse conteúdo. E o projeto deu super certo. Hoje a gente tem um blog no UOL, a gente tem programa no YouTube com parceria com Torcedores, que é uma plataforma também de conteúdo esportivo, um podcast com torcedores, alguns outros projetos aí que devem evoluir em breve, e isso me ajuda demais também para todas as questões do jornalismo, né? Primeiro, me ajuda para a questão do escritório. Eu sou sócio de um escritório de direito, cuidando do braço de direito desportivo, e obviamente esse trabalho também me ajuda nessa formação, nesse meu trabalho como advogado, e me ajuda também como comentarista do DAZN, porque eu tenho um conteúdo também para mostrar e para apresentar durante o jogo e na leitura do jogo, que ajuda demais a melhorar a transmissão, a entregar um conteúdo diferente para a audiência que está acompanhando também a transmissão. Porque muitas vezes o juridiquês é um obstáculo para quem não é da área, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. E a gente nota muito advogado escrevendo para advogado, né? Ah, sim. E eles esquecem de escrever para o público deles, né? Sim. Que é o cliente. E nesse caso o cliente também é um jogador de futebol, nesse caso o cliente também é um diretor de clube e também é o torcedor. Tá bom. Andrei Kampf, quero agradecer demais a tua disponibilidade em conversar conosco. Tem sobrado tempo para vir a Porto Alegre ou nem tanto? Menos do que eu gostaria, mas eu fui já esse ano 2 vezes e agora em dezembro vou de novo passar o Natal com meus pais, levar os piás para ir, o Theo e a Lara, vou com a Marcela, vai todo mundo ficar aí pelo menos uma semana. Para quem não sabe, desculpa a intromissão, mas o André é casado com uma jornalista, a Marcela, do canal ESPN, que teve esse ano aqui em Caxias do Sul, fazendo o projeto ESPNW. Legal, tu teve lá, não? Oi? Tu foi lá, não? Sim, fui. Tive a oportunidade de assistir o programa ao vivo lá. Os colegas aqui da emissora também estiveram lá. Que legal, que legal. Foi um projeto que repercutiu de uma maneira muito positiva aí, trazendo a ESPN aqui para a Serra Gaúcha. Mas, Andrei, obrigado demais pela tua atenção, viu? Sucesso no teu trabalho, nessa tua caminhada aí como advogado e também comentarista do DAZN, Andrei. Que isso, eu que agradeço. Sempre que precisar debater um pouquinho mais esses assuntos, quiser falar de futebol, falar de direito desportivo, tiver alguma polêmica, eu estou à disposição. Nesse horário das 11 a gente consegue conversar. Show de bola, muito tá bom? Valeu, muito obrigado. Obrigado. Valeu, tchau. Andrei Kampf falando hoje. Opa, agora sim. De novo, repórter, agora tá certo. Agora sim, Andrei Kampf, 11 horas e 45 minutos. Andrei Kampf falando conosco aqui. Ele que é advogado, jornalista esportivo, com ampla experiência aí na Globo. Também agora comentando os jogos do canal DAZN. Para você que por acaso não acompanhou a entrevista do Andrei Kampf, ela vai ficar salva aqui no nosso Facebook da Bitcom TV. Você pode assistir a hora que quiser, onde estiver. Se você está em casa, no trabalho, no ônibus para a faculdade, viajando no seu carro, enfim, você curte aí esse bate-papo com o Andrei Kampf, muito legal.
e espero que você tenha gostado. 11 horas 45 minutos, atualizando a temperatura neste final de manhã em Caxias do Sul, 22 graus, 56% é a umidade relativa do ar. Já chegando aos minutos finais do Lance Esportivo desta sexta-feira, quero agradecer a sua companhia, a sua audiência e quero convidar aí que você retorne. Na segunda-feira nós vamos falar desse rally que acontece amanhã. É uma parceria com uma academia aqui de Caxias do Sul, com o Clube Caxias de Rally, esse evento que é para pessoas que não fizeram rally, pessoas que vão poder participar aí com o seu carro popular, o carro que você temos, enfim, vai acontecer amanhã pelo interior de Caxias do Sul e na segunda-feira as pessoas organizadoras estarão aqui e aí vamos conversar, saber um pouquinho mais de como foi esse evento, muito bacana, que vai curtir aí o rally. Quem vai, se você nos acompanha e vai ao rally, vai ser um dia legal de sol, curta, aproveite bastante. Na segunda-feira nós vamos repercutir. Na sequência da programação da Bitcom TV, você acompanha o Bitcom Meio-Dia com a colega Melissa Bueno, que já está aqui nos estúdios da Bitcom TV, a Bitcom Meio-Dia, e também amanhã tem transmissão da TV Copa União by Bitcom, tem jogo do Juventude Sub-19, enfim, uma programação muito bacana, o Carros e Companhia, muitos outros programas ao longo do final de semana, tem o status da apresentação da Lei Vergani, enfim, uma programação show de bola para você estar muito bem informado neste sábado e domingo. É isso, meus amigos, muito obrigado pela sua audiência, pela companhia, e mais um dia aqui no Lance Esportivo. Fica o convite para retornar na segunda-feira a partir das 11h05 da manhã. Um abraço, excelente final de semana a todos, tchau!